Temendo por sua vida ao ver uma árvore ferida por um raio, Lutero propôs que se a Santa Ana, o último análise de Deus, o poupasse, ele desistiria de estudar o direito, né, que ele estava estudando, e ingressaria no convento. Tendo, pois, a vida poupada, né, então Lutero, dias depois, ingressou no convento e se tornou monge. Apesar disso, a sua alma era marcada não pelo amor a Deus, mas pelo medo, né? Ou quem sabe até mesmo por uma repulsa à sua pessoa. Como ele poderia, né? Como poderia ele amar a um Deus que era tão santo e justo e aparentemente tão distante do pecador? Ora, esse era o pensamento daquela época. E então, em sua busca de encontrar o afeto e aceitação divina, Lutero, por exemplo, se submetia a certas torturas, né, como jejuns prolongados, noites de sono sobre o chão frio, né, flagelações. Isso só citando algumas dos altos castigos que Lutero se colocava. Mas ainda assim, o medo não desaparecia e não se via sob o favor e a graça de Deus. Cumprindo, então, uma penitência enquanto subia de joelhos os degraus da escada lá de Pilatos, em Roma, e beijando cada degrau enquanto subia, em certo momento de sua jornada, pareceu ouvir uma forte voz que dizia: o justo viverá pela fé. Né? Isso, ironicamente, Lutero tinha estudado muito bem a carta de Paulo aos Romanos, né? Romanos 1,17, o justo viverá pela fé. Isso fez com que saísse em disparada confuso sobre os seus próprios atos. E em certo momento de sua vida, Lutero escreveu o seguinte: minha situação era que, apesar de ser um monge impecável, eu me punha diante de Deus como um pecador perturbado por minha consciência e não tinha confiança de que meus méritos poderiam satisfazê-lo. Então, Lutero, que ele estava em dúvida. Será que realmente as obras que eu faço são suficientes? Como que funciona? Né? O Hugo colocou ali, né? Lutero foi encontrado diversas vezes desmaiado de tanto se autoflagelar. Né? É interessante isso. E foi apenas depois de se achegar às Escrituras, depois de ler os Evangelhos, que Lutero percebeu a mais preciosa das boas novas. A de que, bem antes de suas tentativas humanas de trazer Deus a ele, Deus mesmo já havia dado o primeiro passo em sua direção, por meio de sua obra em Cristo. E à luz da experiência de Lutero, penso que em muito o Salmo 132 nos ensina sobre a boa disposição de Deus em se aproximar de seus filhos amados, ainda que muitos disso duvidam. Pois bem, o Salmo 132, assim como nós estamos estudando, é mais um daqueles diversos salmos de romagem, ou salmos de peregrinação, né? Ou seja, são aqueles cânticos que Israel adotou para a ocasião das festas anuais em Jerusalém. E o Salmo 132 vai surgir mais ou menos nesse contexto, de uma petição ou uma intercessão a Deus pelo cumprimento das promessas feitas a Davi e a sua dinastia, rogando que essas promessas se cumpram para o bem de seu povo e da própria casa de Davi. Este salmo, então, tem como propósito o seguinte esqueleto, né? Versículo 1 ao versículo 5 fala de um lugar para o Senhor, o versículo 6 ao versículo 7 fala do lugar encontrado, o 8 ao 10 da procissão, então, com a arca, versículo 11 ao 12 fala sobre o trono de Davi, e o versículo 13 até o 18 fala da Sião escolhida. Com isso, eu gostaria de convidar alguém aí, né, que seja com a Bíblia aberta no Salmo 132, que possa ler para a gente. Então, também convido os irmãos que abram aí a sua Bíblia, no Salmo 132. Eu posso ler? Por favor. Lembra-te, Senhor, a favor de Davi, de todas as suas provações, de como jurou ao Senhor e fez votos ao poderoso de Jacó. Não entrarei na tenda em que moro, nem subirei ao leito em que repouso,
Não darei sono aos meus olhos, nem repouso às minhas pálpebras, até que eu encontre lugar para o Senhor, morada para o poderoso de Jacó. Até o 5, né? Não, até o 13. Até o 18, desculpa, até o 18, Tá todo salmo. Ouvimos dizer que a arca se achava em Efrata, e a encontramos no campo de Jaar. Entremos na sua morada, adoremos ante o estrado de seus pés. Levanta-te, Senhor, entra no lugar do teu repouso, tu e a arca de tua fortaleza. Vistam-se de justiça os teus sacerdotes, e exultem os teus fiéis. Por amor de Davi, teu servo, não desprezes o rosto do teu ungido. O Senhor jurou a Davi com firme juramento, e dele não se apartará. Um rebento da tua carne farei subir para o teu trono. Se os teus filhos guardarem a minha aliança e o testemunho que eu lhes ensinar, também os seus filhos se assentarão para sempre no teu trono. Pois o Senhor escolheu a Sião, preferiu-a por sua morada. Este é para sempre o lugar do meu repouso. Aqui habitarei, pois o preferi. Abençoarei com abundância o seu mantimento, de pão fartarei os seus pobres. Vestirei de salvação os seus sacerdotes, e de júbilo exultarão os seus fiéis. Ali farei brotar a força de Davi. Preparei uma lâmpada para o meu ungido. Cobrirei de vexame os seus inimigos, mas sobre ele florescerá a sua coroa. Isso. Obrigado, Ricardo. Então vamos aí ver, né? Ele é um salmo um pouquinho extenso do que a gente está vendo aí dos outros salmos, 18 versículos. Eu, particularmente, eu achei ele um pouco complicado de se estudar e passar para vocês, mas vamos lá. Vamos começar ali pelo primeiro versículo 1, o qual diz ali. Eu estou usando aqui a Nova Almeida atualizada, tá? Então, algumas palavras vão ser diferentes da de vocês, mas isso não implica em nada. Versículo 1 está assim. Lembra-te, Senhor, de Davi e de todas as suas provações. Ao lermos este versículo, de cara nós já vemos o motivo da oração, ou seja, do salmo, né? O motivo está no lembra-te, Senhor, de Davi. Aqui é feito uma súplica para que o Senhor não apague da sua memória não apenas as bênçãos prometidas, como também as lutas e esforços de Davi em favor de sua causa, ou seja, em favor de Deus. O casal está assistindo, está tomando chimarrão. E seguindo essa leitura do verso 1 até o verso 6, o salmista revela, então, o apreço de Davi pelo Senhor, né? Aí vai seguir, então, o versículo 2. Lembra-te como ele jurou ao Senhor e fez votos ao poderoso de Jacó, dizendo. Vamos fazer alguns destaques aqui nesse versículo 2. Jurou e fez votos. Aqui nada mais é do que a interação entre o que Davi jurou e o que Deus jurou a Davi. Há promessas de ambas as partes. E quando nós falamos em juramento, nós devemos entender uma coisa. Juramento, principalmente na Bíblia, não é algo, tipo uma simples promessa. Eu prometo tal e tal, algo bem simples. Não é algo vã, ou algo vazio ou leviano. Juramento na Bíblia é algo sério, algo solene e que sempre se cumpre, né? As promessas de Deus, por exemplo, olha aí as profecias, né? Se cumpriram em Jesus Cristo. Então, é sempre algo importante, algo que não se quebra. Aí, então, o versículo 2 diz, né? Lembra-te, Senhor, como ele jurou ao Senhor e fez votos ao poderoso Jacó, dizendo, né? Qual juramento é esse? É o que vai estar escrito no versículo 3, 4 e 5. Não entrarei na tenda em que moro, não me deitarei no leito em que repouso. Não darei sono aos meus olhos, nem repouso às minhas pálpebras, enquanto eu não encontrar um lugar para o Senhor, uma morada para o poderoso de Jacó. Então, veja, o salmista aqui, o que nós devemos entender é que o salmo é sobre o voto de Davi ao Senhor.
mas a sua autoria não é especificamente atribuída a Davi, né? Não dá para saber quem exatamente escreveu esse salmo, uma vez que esse salmo se refere a Davi no tempo passado. A gente leu lá no versículo 1, né? Olha aí na Bíblia de vocês. Lembra-te, Senhor, de Davi. E notemos que no versículo 5, fala-se de encontrar uma morada para o Senhor. Convido que vocês abram a Bíblia de vocês em Êxodo capítulo 25, versículos 17 ao versículo 22. Se alguém achou, por favor. Eu posso ler? Por favor. Como é que era? Só repete qual era, de 25? 17 ao versículo 22. Ok. Farás também um propiciatório de ouro puro, de 2 côvados e meio será o seu comprimento, e a largura de 1 côvado e meio. Farás 2 querubins de ouro. A minha Bíblia está só um pouquinho, está tão pequenininha. De ouro batido os farás nas 2 extremidades de propiciatórios. Um querubim na extremidade de uma parte e outro na extremidade da outra parte. De uma só peça com o propiciatório farei os querubins nas 2 extremidades dele. Os querubins estenderão as asas por cima, cobrindo com elas o propiciatório. Estarão eles de faces voltadas uma para a outra, olhando para o proprietário. Porás o propiciatório... Pode continuar, desculpa. Tá. Porás o propiciatório em cima da arca, e dentro dela porás o testemunho que eu te darei. Isso. Ali, obrigado, agora, isso, até aí. Ok. Tá bom, perfeito. Nesse texto que a dona Érica leu aí, a gente vê claramente que Deus estava especialmente presente sobre o propiciatório da Arca da Aliança. Ao trazer a arca e o serviço sacrificial do tabernáculo para Jerusalém, Davi entendeu que o Senhor iria habitar ali com o seu povo. Então, entenda o motivo ali da vinda da arca até Jerusalém, né? Davi entendeu que o Senhor iria habitar com o seu povo. Aí no versículo 6, o salmista diz: ouvimos dizer que a arca estava em Efrata, e a encontramos no campo de Jaar. Devemos lembrar que aqui estamos aproximadamente no ano 1002 a.C. Ou seja, os israelitas ouviram sobre a Arca da Aliança e vieram de longe e de perto para testemunhar a sua instalação em Jerusalém e para adorar onde Deus habita. E quando se diz aí, né, que a arca estava em Efrata, quer dizer que eles pensavam que ela estava em Belém, não Belém do Pará, né, mas na cidade de Belém, a mesma cidade, por exemplo, onde Davi e Jesus nasceram. Eu acho que eu coloquei um mapinha aqui, né, quem estiver acompanhando a projeção aí pode ver, por exemplo, né, eles pensavam, cadê? Belém, né, Jerusalém está aqui, ó, onde está a setinha, né, ó, Jerusalém. Eles pensavam que estavam em Belém, ó, a distância. Mas, na verdade, eles encontraram ela em Kiriat Jearim, né? Conforme a gente vai ler lá em 1 Samuel 6:21. Quem procura aí? Quem acha? Quem acha aí? É 1 Samuel 6:21. Um de cada vez. Mentira. Quem achou pode ler, por favor. Enviaram, pois, mensageiros aos habitantes de Kiriat Jearim para lhes dizerem: os filisteus remeteram a arca do Senhor,
descei e fazei-o subir para vós. Isso, obrigado. Então, ó, olha a distância que estava de Jerusalém, né? Mais ou menos, se for olhar no Google Maps aí, dá por volta de 17 quilômetros, né? Só que, o que é 17 quilômetros, né? A gente pensa que é pouca distância, mas vamos imaginar naquela época que quase não tinha transporte, talvez só o camelo, né? E no sol quente do deserto, a dificuldade talvez não era trazer essa arca, que era pesada, era de ouro, né? Pelo deserto afora. E avançando então aí pelo versículo 7, uma vez que o sonho de Davi se cumpriu e a morada do Senhor está erguida, agora é o momento então de invocá-lo, rogando que ele venha e entre em seu repouso, né? O seu tabernáculo é como se fosse o templo, né? Tu, né? Aí o versículo 8 vai dizer, tu e a arca do teu poder. Versículo 7 e versículo 8 vai dizer assim: entremos na sua morada, adoremos diante do estrado de seus pés. Levanta-te, Senhor, e entra no lugar do teu repouso, tu e a arca do teu poder. Ali no versículo 7, quando diz estrado dos seus pés, o que é estrado, né? Se você colocar no Google aí, pesquisar o que é estrado, ele vai dizer que é uma estrutura plana, em geral de madeira, que se assemelha a um palanque baixo, construído acima do nível do chão, para que, ao formar um piso mais elevado, ponha em destaque pessoa ou coisa. Ou seja, em última análise, está se falando da arca como o ponto de contato entre o céu e a terra. Conforme nós lemos lá em Isaías 66, versículo 1. Vamos abrir as Bíblias aí. Isaías 66, versículo 1. Quem achou pode ler, por favor. Assim diz o Senhor, o céu é o meu trono, e a terra o estrado dos meus pés. Que casa me glorificareis? Não. Meus pés. Que casa me glorificareis vós? Qual é o lugar do meu repouso? Era isso? Isso, isso aí. Vejam, né? É a arca fazendo a ligação entre os céus e a terra. É muito interessante, deixa eu só voltar aqui, né, ali no versículo 7, entremos na sua morada, adoremos diante do estrado de seus pés. Olha, se a gente para e pensa, e a gente traz essa realidade para os dias de hoje, assim como aquele povo fazia juntamente com a arca, que onde é que estava Deus, se a gente pode dizer, a gente continua fazendo a mesma coisa hoje como cristãos. Nós, toda vez que vamos ao culto, nós entramos na sua morada. Nós adentramos na casa de Deus. Né? E o versículo 7 vai dizer ali ainda, adoremos diante do estrado de seus pés. Onde que a igreja, repare, né? É muito legal. Onde que a igreja, ela se reúne? Ao redor do altar. Ao redor da mesa. É interessante o significado, por exemplo, do altar, né? O altar tem talvez dois significados principais, né? O altar, ele pode ser a mesa, né? De onde foi posto o corpo de Jesus após sua morte. Bem como também, né, simboliza ali a última ceia, né? Jesus se reuniu com seus discípulos numa mesa. E no culto, novamente, nós fazemos a mesma coisa. Nós nos adentramos na sua morada, diante do estrado de seus pés. Nós estamos ali com o Senhor, né? Na Santa Ceia, isso é muito notório, quando o próprio Jesus Cristo, né, se faz presente com o pão e o vinho, com seu verdadeiro corpo e seu verdadeiro sangue,
né? Aí vai entrar toda aquela questão do serviço, né? De novo, é Deus, né, não se esquecendo de nós, não se esquecendo das promessas que ele fez, assim como ele fez com Davi, né, dando-nos todos os dons conquistados por Cristo na cruz, que é perdão, vida e salvação. Né? É a história se repetindo aqui novamente. Né? É o céu na terra. Né? O culto cristão, né, eu sempre falo, ele é um spoiler daquilo que nós vamos ver, o que nós vamos fazer quando nós estivermos nos céus. Né? Por exemplo, ali a liturgia da ceia, né? De novo, é interessante, é uma parte que eu gosto muito, né? Aquela, portanto, com os anjos e arcanjos e com toda a companhia celeste, nós louvamos e magnificamos o teu glorioso nome, exaltando-te sempre, dizendo. E a igreja, né, eu acho muito bonito, aqui na Santíssima o pessoal canta bem, santo, santo, santo é o Senhor Deus dos exércitos, né, bem vibrante, hosana nas maiores alturas, né, e aquela nota aguda, que vai nas alturas mesmo o negócio, né, o povo louva. E se a gente olha, por exemplo, em Isaías, né, os anjos nos céus também estão fazendo a mesma coisa. Se a gente olha em Apocalipse, os santos, ou seja, aqueles que morreram em Cristo, estão desfrutando da glória, também realizam a mesma coisa, eles estão lá cantando, louvando ao Cordeiro, né? Santo, santo, santo é o Senhor Deus dos exércitos, digno é o Cordeiro de todo louvor, Apocalipse 5, se eu não me engano. Né? Então aqui é a história acontecendo novamente no culto cristão, né? Deixa eu passar aqui para frente. E aí vai vir o versículo 9, né? Porque logo em seguida, no Salmo uma parte no qual se faz uma petição pelas bênçãos da presença de Deus e aos seus sacerdotes, aos seus fiéis e ao ungido que se assenta no trono, que é os versículos 9 e 10. Né? Quem são os sacerdotes? Né? Sacerdotes são aquelas pessoas que faziam, né, intermediação entre Deus e os homens. Né? Os seus fiéis, o povo. E é um ungido que se assenta no trono, é o que vai dizer o versículo 9, né? De alguma forma, a vinda do Senhor para o seu templo é ao mesmo tempo entendida como sua vinda para o meio do seu povo para abençoá-los, né? E daí vai vir o versículo 9, vistam-se de justiça os teus sacerdotes e exultem os teus fiéis. Esse vistam-se de justiça é uma imagem muito usada na Escritura. Vai ser usado em 2 momentos. Eu convido que vocês, mais uma vez, que alguém procure aí Efésios 6, 14 e Apocalipse 7, 13 a 14. Alguém procura Efésios 6, 14 e Apocalipse 7, 13 a 14. Quem lê Efésios aí? Eu leio. Efésios 6,14, só conferindo. 6,14. Estai, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade e vestindo-vos da couraça da justiça. Isso, olha a imagem do se vestir, né? Apocalipse 7, 13 a 14. Um dos anciões tomou a palavra, dizendo: esse que se veste de vestiduras brancas, quem são e de onde vieram? Respondi-lhe: meu senhor, tu o sabes. Ele então me disse: são esses os que vêm da grande tribulação, lavaram suas vestiduras e a alvejaram no sangue do Cordeiro. Isso, obrigado, Seuni e a Márcia aí. Essa imagem do vestir-se de justiça, conforme nós vimos aí nesses 2 versículos, em última análise, está refletida nas vestes brancas dos sacerdotes. Basicamente, né? Vistam-se de justiça os teus sacerdotes. Vistam-se da pureza,
né? Vamos aí trazer para o culto cristão, né? Porque o pastor usa batina, não é para ficar mais bonito, né? Ai, batina de bordado bonito, né? Lá, estola, brilhante. Não. É justamente mais ou menos esse significado de se vestir da justiça. Quando o pastor fala, não é o Emerson, não é o Felipe, ou sei lá quem seja lá na frente, é Deus falando, é Cristo se apresentando diante de um ser humano, pecador, mas que recebeu um chamado especial, assim como os sacerdotes, né? Aliás, todos nós somos pequenos sacerdotes. Isso a gente comentou hoje no estudo das servas já, né? Pedro, em sua primeira carta, no versículo 2, capítulo 2, versículo 5, né, vai dizer: vós sois nação santa, sacerdócio real, povo escolhido de Deus, algo mais ou menos assim. Todos nós somos sacerdotes. Então, todos nós devemos nos vestir da justiça de Deus, da pureza, daquilo de falar de Cristo às pessoas, falar de Deus, da bondade. E exultem os teus fiéis. Versículo 9, né? E quando se fala, e exultem os teus fiéis, nada mais é do que os consagrados santificados. Ou seja, o povo escolhido de Deus e o que o serve. Exultemos Deus, né? E assim por diante. Versículo 10 vai dizer, deixa eu ver aqui. Por amor de Davi, teu servo, não rejeites o teu ungido. Ora, quem é o ungido? Quando o rei, naquela época, era instalado, ele era ungido com óleo. O próprio nome Cristo significa o quê? Significa ungido. Então, queridos, reparem aqui a prefiguração da vinda de Cristo. Os reis ungidos na linhagem de Davi, todos os reis ungidos, apontam para o futuro descendente deles. Ou seja, sempre apontam para Jesus, que foi ungido não com óleo, mas com o próprio Espírito Santo, para ser um Salvador e para ser Rei. E esse Jesus não desviará seu rosto daqueles que o invocam. Então veja aqui, uma prefiguração do Cristo, do ungido de Deus que virá. E logo depois, então, dessas petições que é feita, vem uma exortação importantíssima. Embora o Senhor tenha feito a promessa a Davi e a sua descendência, e tenha escolhido Sião como lugar de sua morada, as bênçãos prometidas exigiriam a fidelidade à sua aliança. É preciso que o povo, então, tenha disposição de permanecer junto ao Senhor, ouvindo os seus testemunhos enviados através de seus profetas. Por exemplo, vamos olhar lá o que diz o versículo 11, né? Diz ali: o Senhor jurou a Davi com firme juramento e dele não se desviará. Que juramento é esse? Farei com que no seu trono se assente um dos seus descendentes. Que juramento é esse que o Senhor fez a Davi? Conforme a gente vê na primeira parte do versículo, né? Vamos abrir as nossas Bíblias lá em 2 Samuel agora. Antigo Testamento ali, depois de Gênesis. 2 Samuel 7, versículo 12. A gente vai abrir em Êxodo. 2 Samuel 7, versículo 12. Quem achou pode ler, por favor. Quando teus dias se cumpriram e descansarem com teus pais, então farei levantar depois de ti o teu descendente, que procederá de ti, e estabelecerei o seu reino. Olha
Que profecia! Que coisa mais bonita. E aí vai vir a continuação do versículo, né? Farei com que no seu trono se assente um de seus descendentes. Na Almeida atualizada, né, essa que é a maioria do que vocês têm aí, está assim, né? Um rebento da tua carne farei subir para o trono. Está aqui, né? Um rebento da tua carne farei subir para o teu trono. Olha a promessa que está sendo feita aqui, né? Rebento da tua carne. Não se refere apenas ao estabelecimento da linhagem de Davi como os verdadeiros reis de Israel, mas se refere também à profecia daquele que ocuparia o trono para sempre. Isto é, Cristo. E a última análise fala de Cristo. E aí, então, vai vir o versículo 12, né, dizendo: se os filhos de vocês guardarem a minha aliança e o testemunho que eu lhes ensinar, também os filhos deles se assentarão para sempre no seu trono. Que aliança é essa? Ou melhor, o que é guardar a minha aliança? Na verdade, é como se fosse um tratado, aqui geralmente entre o rei maior e o outro menor. É como se fosse um acordo. Muitos reis na dinastia de Davi se afastaram de Deus. Muitos reis. Porém, Jesus, o filho de Davi, cumpriu toda a lei de Deus em nosso favor, estabelecendo, sim, essa promessa. Se os filhos de vocês guardarem a minha aliança, também os filhos deles se assentarão para sempre no seu trono. Olha a promessa. E aí vai vir o versículo 13 ao 18, né? Versículos que seguem o finalzinho, como uma resposta de Deus às petições apresentadas, refletindo as graças alcançadas pela sua presença recebida no meio do seu povo. Versículo 13, 14 e 15 diz, né? Pois o Senhor escolheu Sião, proferiu-a por sua morada, dizendo: este é para sempre o lugar do meu repouso. Aqui habitarei, pois este é o meu desejo. Abençoarei com abundância o seu mantimento, e do pão fartarei os seus pobres. Aqui fala de Deus, como Deus suprirá com abundância as necessidades físicas de Jerusalém. E o templo irá fornecer alimento espiritual. O que isso prenuncia? Isso quer dizer o quê? Isso fala, em última análise, da igreja. E o pão do sacramento. Versículo 16: vestirei de salvação os seus sacerdotes, e de júbilo exaltarão os teus fiéis, né? Vestirei da salvação. De salvação, paralelo lá com o versículo 9. Deixando claro que a justiça vem unicamente da salvação, sendo que ambas devem ser vestidas, assim como nós estamos revestidos de Cristo. Versículo 17: ali farei brotar o poder de Davi, prepararei uma lâmpada para o meu ungido. Poder, né? Brotas, poder, ou seja, deixa eu ver aqui, brotar o poder, ou seja, Davi terá um descendente de grande e incomum poder. Ora, Davi era poderoso, muito poderoso, era rei. Mas se a gente abrir lá, abram aí, por exemplo, em Lucas 1,69, né? O primeiro capítulo de Lucas, a gente vai ver claramente quem é esse descendente, né? Um descendente de grande e incomum poder. Quem achou aí, Lucas 1? Visto que muitos houve que empreenderam uma narração coordenada dos fatos que entre nós se realizaram. É o versículo 69? Não, era capítulo 1, versículo 60. Eu li o versículo 1.
E não, 69. Ah, tá. Então, desculpa. Então, vamos lá. 69. E nos suscitou plena e poderosa salvação na casa de Davi, seu servo. Isso, olha aí, ó. Suscitou plena e poderosa salvação na casa de Davi, seu servo. Quem é esse poderoso aí? Obviamente que é Jesus Cristo, né? E daí vai vir o versículo 18. Cobrirei de vexame os seus inimigos, mas sobre ele brilhará a sua coroa. Ou seja, os inimigos de Deus não estão vestidos com a justiça e salvação, mas com a vergonha de sua própria culpa. Mas sobre ele brilhará a sua coroa. E a coroa brilha sobre o rei que é vencedor, que venceu o poder do diabo e da morte. É assim que como a gente confessa lá no 2º artigo do Credo Apostólico. Com isso, amados irmãos, se a gente olha para o todo desse salmo um tanto quanto complicado, eu achei, mas se a gente olha para ele de modo geral, talvez a maior lição deste salmo seja a de que Deus jamais esquece de suas promessas. Deus, ele não é um Deus que nos cria e nos abandona, mas é um Deus que nos ama. É o que nós confessamos no 1º artigo do Credo. Criando Deus Pai Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Lutero vai dizer lá no 1º artigo, né? Que Deus me dá tudo aquilo que eu necessito, me dá reveste, calçados, comida, bebida, casa, lar, esposa, filhos, campos, gados, esposa, filhos, e supre-me abundante diariamente de todo o necessário para o corpo e a vida. Então Deus cumpre suas promessas. E Jesus também, né? E eis que estarei convosco até o fim dos tempos. E não importa o tempo e as impossibilidades humanas, ele sempre o cumprirá as suas promessas. Deus não é um Deus que mente. No caso, depois de muitos anos, né, diante de toda a artimanha de Satanás, que buscaram impedir o cumprimento da promessa de Davi, Jesus, o filho de Davi, nasceu para que se realizassem as palavras de Deus. E pela nossa filiação em Cristo, então, somos parte de sua família. E somos da mesma linhagem. E por isso, nós também automaticamente somos herdeiros do seu trono. A promessa hoje é para todos que a ele servem. Todos aqueles que são convertidos em Cristo, seja pelo batismo, ou seja pelo Santo Evangelho, são herdeiros do trono. Essas pessoas podem ter a certeza que no dia que partirem deste mundo, estarão junto do trono, o rei que é vencedor. Ou seja, o Salmo 132 fala, então, de um dos filhos de Davi, ou ungido, não ungido aqui com o minúsculo, mas ungido com o maiúsculo, ou o ungido, que será entronizado para sempre. Este ungido vestirá o seu povo com justiça e salvação. Todos nós seremos. Este salmo também amaldiçoa os inimigos do ungido de Deus, os quais ele cobrirá de vexame. Os nossos pecados nos tornavam inimigos de Deus. No entanto, Deus habita conosco e nos veste com a sua justiça e salvação. No Filho de Davi, em Jesus Cristo, o Deus encarnado faz o seu tabernáculo junto ao seu povo, faz a sua morada. Ele ainda está realmente presente em sua igreja por meio de sua palavra e sacramentos. Deus jurou operar essa salvação, e a exemplo do que fez Davi, nós podemos também confiar em suas promessas. E assim como Lutero, nós podemos encontrar o Senhor. Nós podemos encontrar nas pequenas coisas da vida. Nas pequenas coisas da vida, nós podemos ver sinais da sua graça. Mas pela palavra escrita, nós entendemos que ele mesmo se aproxima de nós e nos faz as mais belas promessas.
Diante disso, né, que hoje, em meio a tantos interesses e buscas, que os nossos corações sempre correspondam aos desejos de Deus. Que sempre tomemos iniciativas de dar a Ele, ao Deus, um lugar privilegiado em nosso coração e existência. Assim como Davi estava preocupado, né, em fazer algo nobre para a Arca da Aliança, para o propiciatório, para Deus. E esse lugar privilegiado deveria ser, de todos os modos, o de primeiro lugar, o nosso coração. Lugar esse que o coloque sobre todas as coisas, como preferido de nossa alma, de nosso coração. Aquele que é chamado nas Escrituras de o primeiro e último, deveria ser assim também apreciado em nosso coração e mente. Assim fazendo, é certo que seremos ricamente abençoados a cada romper do novo dia. Com isso, nós louvamos ao Senhor por habitar conosco, nos vestindo com a justiça e salvação do seu ungido, Jesus Cristo, o nosso Rei e seu Salvador, o nosso Salvador, né? Que Deus sempre, então, nos guarde sempre firmes nessa fé, na fé do ungido de Deus, Jesus Cristo, naquele que vem ao mundo, e nos cobre de justiça, com seu manto de justiça, nos cobre. Assim como uma mãe e um pai cobrem seu filho durante a noite, quando vai dormir. Assim é Deus, nos cobrindo com todo amor e com todo carinho, com todas as suas bênçãos. Amém. Querido, falei demais. Agora deixo a palavra aí. Fala igual o pastor Emerson, palavra franca.